Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Sessão plenária. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, vamos dar início à reunião ordinária dia 20 de maio de 2025. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Bola, ausente. Vereador Alessandro Teco, presente. Vereador Anderson Santos, ausente. Vereador Azinil Medeiros, ausente. Vereador Cacá Fernandes, ausente. Vereadora Cissa Miller, presente. Vereador Eduardo Zanata, ausente. Vereador Elton Garcia, presente. Vereador Eliseu Pereira, presente. Vereador Guilherme Cardoso, presente. Vereadora Jade Martins, ausente. Vereador Jair Bolsonaro, presente. Vereador Marcelo Achute, presente. Vereador Marcos Curtis, presente. Vereador Naifer Neri, presente. Vereador Mazinho Miranda, presente. Vereador Ricardinho da Saúde, presente. Vereador Samir Daúde, presente. Vereador Victor Forte, presente, senhor presidente. Havendo o número legal nos termos da Lei Orgânica do município de nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião às 18 horas e 42 minutos. Convido o vereador Alessandro Teco para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo de Davi, capítulo 27, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração saltar de prazer e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a minha força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a sua herança. Amém. A ata da 29ª sessão ordinária do primeiro período de 2025 foi disponibilizada aos senhores vereadores por meio eletrônico, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nem pedir retificação ou ratificação, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento da pauta da presente reunião. Pauta legislativa número 30 do primeiro período de 2025. Projeto de Lei Ordinária número 41/2025, de autoria do vereador Marcelo Achute, dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia submissão ao Legislativo de qualquer intenção do Executivo de realizar concessão de serviço público, estabelecendo requisitos para debater e audiências públicas. Primeira discussão, projeto de lei ordinário número 58/2024, de autoria do vereador Anderson Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde do município de Balneário Camboriú, versando sobre a entrega legal, instituída pela lei número 13.509, de 22 de novembro de 2017, votação única. Projeto de lei ordinário número 25/2025, de autoria da vereadora Cissa Miller, inclui os condenados pela Lei Federal número 14.344, de 24 de maio de 2022, Lei Henri Borel, na vedação prevista na Lei Municipal 4.357 de 2019, amplia as modalidades de contratação atingidas e altera a emenda. Votação única. Projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 92/2025, de autoria do Poder Executivo, institui o programa Pátria na Escola no âmbito do município de Balneário Camboriú e dá outras providências. Votação única. Emenda aditiva e modificativa número 1 ao projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 92/2025, de autoria do vereador Guilherme Cardoso. Acrescenta a redação ao parágrafo único do artigo 4º do projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 92/2025 para vedar a veiculação de conteúdos de cunho ideológico, partidário ou vinculados a espectro político ideológico nas apresentações culturais realizadas no âmbito do programa Pátria na Escola. Votação única.
Emenda aditiva número 2 ao projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 92/2025, autoria Comissão de Justiça e Redação. Emenda ao projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 92/2025, incluindo o artigo 6º que dispõe sobre a revogação da lei número 3.405 de 2012, votação única. Emenda modificativa número 4 ao projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinário número 92/2025, de autoria do vereador Jair Bolsonaro. Modifica o teor do projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinário número 92/2025. Votação única. Emenda número 5 ao projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinário número 92/2025, de autoria do vereador Jair Bolsonaro, acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 3º previsto no projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinário número 92/2025, votação única. Projeto de lei ordinário número 96/2025, de autoria do Poder Executivo, denomina a Rua Catanduvas, via pública localizada no bairro dos Municípios, no município de Balneário Camboriú, votação única. Na pauta da noite de hoje também, senhor presidente, nós temos 6 pedidos de informações, 43 indicações, uma moção de pesar, uma moção de congratulações e uma moção de aplauso. Essa é a pauta da noite de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar, então, à entrega das moções dessa noite. Moção de congratulações 98 de 2025, de autoria da vereadora Cissa Miller. Congratula a senhora Lenita Alves por sua notável trajetória e valiosa contribuição à cultura, à arte e ao bem-estar da comunidade de Balneário Camboriú. Convido, então, a senhora Lenita Novaes para poder para adentrar no plenário e receber das mãos da vereadora Cissa Miller a referida moção. A pedido da vereadora Cissa Miller, concedo então 2 minutos à senhora Lenita Novaes para fazer o uso da palavra. Obrigada, eu quero agradecer a todos. Eu vou contar a minha história aqui. Não se assustem. Eu vim aqui uma vez receber o título de cidadã honorária também. Então, eu estou muito feliz e que bom conhecer novos vereadores e rever os outros. Minha amada está ali, a outra aqui. Muito obrigada mesmo. Viu? Obrigada. Eu não vou dizer mais nada, porque se eu começar a falar, vocês não vão gostar. Eu vou embora. Obrigada, viu? Moção de congratulações 131 de 2025, de autoria do vereador Mazin Miranda. Congratulo o senhor Luciano Flores Ribeiro, em reconhecimento de sua relevante contribuição para o desenvolvimento econômico, social e turístico de Balneário Camboriú. Convido, então, para adentrar em plenário o senhor Luciano, para receber das mãos do vereador Mazin Miranda a referida moção.
Com a pedido do vereador Mazinho Miranda, concedo então 2 minutos ao senhor Luciano para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da casa, vereador Marquinhos, aos demais vereadores e vereadoras dessa casa, em especial ao meu amigo vereador Mazinho Miranda. Bom, receber uma moção de congratulação por serviços para uma cidade igual a Balneário Camboriú é uma grande honra. É um feito que, para mim, que chegou nessa cidade há 26 anos atrás, jamais imaginei. Apesar de toda a minha dedicação, meu carinho por essa cidade, sempre tive o prazer de levar o nome de Balneário Camboriú por onde andei. E tive a oportunidade de trabalhar por muitos estados nesse país e sempre levei com todo o amor o nome de Balneário Camboriú. Não é à toa que 2 das nossas empresas têm como nome fantasia ou nome comercial o BC. BC Bar e Mar, que é um restaurante de gastronomia na Avenida Atlântica, que é do grupo do Bar da Brama, também na Barra Sul, e a BC Vistorias, que também é uma empresa de serviços que leva esse nome não só em Balneário, como em outros municípios hoje. Sem dúvida alguma, eu sou muito grato a essa cidade. Eu posso deixar aqui para vocês que a minha dedicação vai ser cada vez maior por esse município. O nosso propósito aqui é que, desse momento para frente, saiam muitas outras coisas. O objetivo é, sim, continuar empreendendo por essa cidade, gerar riqueza para esse município, pagar os devidos impostos, gerar empregos, fazer a prestação de serviço para uma cidade que recebe turistas o ano inteiro e recebe a nossa população no dia a dia. E essa é a nossa obrigação cada vez maior com esse município. Não poderia deixar de encerrar sem agradecer a Deus, aos meus amigos e principalmente a minha família, que eu sempre falo que é por vocês e para vocês todos os dias. Muito obrigado, Balneário Camboriú. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, então vamos dar início aos pronunciamentos e debates do grande expediente. O sorteio será realizado de forma automática e o resultado será divulgado nos monitores. Com a palavra, o vereador Samir Daoud. Declina com a palavra o vereador Ricardinho da Saúde. Bola não está presente. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente na Casa do Povo. Estivemos ontem, junto com a Comissão Tarifa Zero, realizando a fiscalização do ônibus. Eu, vereador Mazinho, Zanata, vereador Bola, Teco também estava junto, né? Começamos a trajetória no bairro da Ariribá e atravessamos em seguinte ao Estaleirinho, passando por diversos pontos da cidade. Durante o percurso, tivemos algumas conversas com algumas pessoas da população de Balneário, alguns passageiros. Escutamos opiniões, defendemos as suas dificuldades que eles tiveram dentro dos ônibus. Destacou o atraso de alguns ônibus de 2 horas, de 30 minutos, né? Nós tivemos presente muita gente, 2 pessoas, não vou falar muita gente, mas muita gente no ponto de ônibus, pegando Uber, porque o ônibus não tinha chegado naquele horário que tinha marcado. Então, sentimos essa dificuldade junto com a comunidade, né? Frequentamos o ônibus junto. Eu acho que a atuação da Comissão Tarifa Zero é fundamental para a população de Balneário Camboriú, né? Para ver o transporte coletivo de qualidade. Vamos seguir fiscalizando, né? Vimos que, né, Mazinho, que tinha atraso no ônibus, pessoas pegando Uber, né? O Wi-Fi não estava funcionando. Nós fiscalizamos, pedimos, ele tinha senha, porém não tinha Wi-Fi. Peço o fiscalizador do contrato que pegue o ônibus e fiscalize e vê a demanda da comunidade. Vimos também a necessidade de micro-ônibus também, em toda a região, às vezes no Estaleirinho, vamos bem dizer, foi uma viagem, pegamos no Ariribá até chegar ao Estaleirinho, foi mais ou menos umas 2 horas de viagem, né? E escutamos muita demanda da comunidade, alguns satisfeitos, alguns insatisfeitos, porque para voltar a pegar o ônibus na mesma Estaleirinho ou em Taquaras, às vezes demora 1 hora. E vamos continuar fiscalizando, sim. Eu acho que a Comissão Tarifa Zero, acho que o propósito é fiscalizar, né? E vejo que temos que melhorar.
vejo que o fiscal do contrato tem que pegar um ônibus daquele, fazer aquele percurso que nós fizemos desde o Ariribá até o Estaleirinho e ver a necessidade da comunidade e seguir o contrato, que é muito importante. Tá bom? Muito obrigado hoje. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jair Bolsonaro. Declina. Com a palavra, o vereador Eduardo Zanata. Boa noite, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui, uma saudação especial ao Luciano e à dona Lenita, que tanto contribuem para a cultura do nosso município e foram homenageados hoje. Senhor presidente, assim como o vereador Ricardinho falou, 1h40 do ponto do McDonald's no Ariribá até a Associação de Moradores do Estaleirinho. Esse foi o tempo que a comissão da tarifa zero levou, saindo às 15h20, já saiu com 20 minutos de atraso, porque estava previsto às 15 horas o ônibus, e chegamos às 17h55 na Associação dos Moradores. Vereador Mazinho, vereador Ricardinho, vereador Bola e vereador Alessandro Teco. Pudemos conversar com diversos moradores, várias experiências que foram repassadas, mas eu gostaria especialmente de citar um trabalhador da região norte do município, que ele sai às 17 horas, ele contou para nós no verão, ele mora nas Praias Agrestes, o ônibus que ia para as Praias Agrestes passava a pegar ele no ponto às 19h10 e ele chegava em casa às 22h15, para acordar às 5 horas da manhã e pegar o ônibus das 6 da manhã, que esse não atrasava porque era o primeiro no Estaleirinho para poder voltar para o centro. Então, do momento que ele sai do trabalho, até o primeiro ônibus, até o horário que ele chega em casa, na temporada ele levava nesse percurso mais de 5 horas, pouco mais de 5 horas. E nós pegamos essa linha, que é a linha Anil, e ela entra 3 vezes na 4ª Avenida. Ela desce na 4ª Avenida, vai até a rodoviária, volta para a 4ª Avenida, entra e sai novamente, vai até na 3ª Avenida, mesma situação, indo até a rodoviária. E muitas linhas das 7 que nós temos, fora a linha Faculdades, que é uma linha específica, fazem praticamente o mesmo trajeto. Isso acontece na Vila Real, no Yacht Clube, no bairro dos Municípios, com ônibus que vai e retorna para a 5ª Avenida. É urgente discutir com a comunidade, discutir com as associações de moradores, com as entidades de classe do município, para que a gente tenha não só mais veículos, mais horários, mas também rotas específicas dentro dos bairros. Porque as mesmas linhas de 30 anos estão sendo replicadas em Balneário Camboriú. E não funciona. O ônibus é confortável, o Wi-Fi não funcionava, o aplicativo está começando a rodar por pressão da comissão, só que a gente precisa agora ampliar. E como a gente vai discutir? Dia 5 de junho, aprovamos, na reunião da comissão, uma audiência pública aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Então, toda a comunidade convidada, 5 de junho, a partir das 19 horas, para que a gente consiga ouvir o maior número de relatos possível, como um dos que eu citei aqui, para que a gente efetivamente, relatoria do vereador Bola, consiga a comissão produzir um relatório e que vai pressionar a prefeitura a mudar essas linhas, essas rotas e ter mais horários. Porque a gente viu, nas palavras dos moradores e dos trabalhadores, a tarifa zero precisa ser permanente, a gente não pode retroceder, só que a gente tem que garantir que ela efetivamente funcione para o morador e para o trabalhador de Balneário Camboriú, que tanto precisa de transporte coletivo. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Jade Martins.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade aqui presente na noite de hoje. Quero, de uma maneira muito especial, cumprimentar os homenageados desta noite, que contribuem para o nosso município, para o nosso desenvolvimento. Um abraço especial ao amigo Luciano Estevão, à Lenita, que também aqui foi homenageada. Fico feliz quando a gente pode, de alguma maneira, retribuir com o reconhecimento aqui dessa Casa Legislativa pelo trabalho que vocês desenvolvem. Bom, o que me traz hoje a essa tribuna é a boa notícia que nós tivemos hoje, e acredito que o vereador Guilherme Cardoso e o vereador Naifer devem estar felizes com as boas notícias, né, divulgadas, de que o município firmou o acordo na ação civil pública, um acordo firmado junto ao Ministério Público, para que nós conseguíssemos encontrar uma saída jurídica que melhorasse a nossa situação vivenciada aqui na cidade, em especial relacionada às pessoas em situação de rua. Então, hoje foi noticiado nas redes sociais do município, nas redes sociais da prefeita Juliana Pavan, que foi firmado, então, esse acordo, num grande pacote de ações que agora vão ser startadas para que a gente consiga retomar com as internações compulsórias que até então estavam suspensas. Esse assunto é um assunto importante, a internação compulsória não é simples, é algo que tem que ter uma atenção redobrada, mas mais do que isso, nesse acordo se estabeleceu critérios de ordem técnica para que então a gente consiga novamente ter uma possibilidade, que a gente sabe que é uma possibilidade que fazia falta em relação aos atendimentos que Balneário Camboriú prestava, que é a então internação compulsória. E, além disso, o que me traz aqui nessa tribuna é dizer para vocês que, em que pese muitas vezes somos criticados pelas idas, né, vereador Eliseu, a Brasília, a nossa ida na semana retrasada, que garantiu a emenda, através do deputado Rafael Pezente, no valor de R$500 mil, é o que possibilitou que tivesse lá também previsto no acordo judicial a ampliação da casa de passagem, com prazo para início dessa reforma, e que a gente também vai conseguir prestar um atendimento de melhor qualidade, ampliar o número de vagas, melhorar a condição de trabalho daquelas pessoas que hoje estão lá exercendo a sua atividade, e eu fico feliz de alguma maneira a gente ter contribuído. Então, o fruto dessa audiência pública, que foi aqui feita na Câmara de Vereadores, e que nós ouvimos o pedido de socorro, né, da comunidade naquele momento, resultou em várias ações. Nós nos socorremos lá em Brasília, passando lá o chapéu e pedindo o apoio dos deputados para que a gente conseguisse ter uma alternativa. Casou na possibilidade de ter um recurso do Ministério do Desenvolvimento Social que voltado exclusivamente para a questão das casas de passagem dos municípios. Nós somos privilegiados também por termos essa ação disponível para que a gente conseguisse casar esse recurso dessa verba parlamentar. Então, hoje, o que me traz aqui na tribuna é isso: passar para a nossa comunidade que estamos todos atentos, que estamos trabalhando, que estamos nos esforçando para que a gente tenha uma situação melhor e que a gente consiga trazer também uma realidade nova para essas pessoas que precisam da assistência social, que precisam da saúde, mas também que a gente volte a ter dias melhores de segurança na nossa cidade. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Jade. Com a palavra, vereador Marcelo Schutt. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, homenageados, eu acredito que, vereadora Jade, não só o vereador Guilherme Naifer, mas como a população de Balneário Camboriú deve estar, a partir do momento que a prefeita entrou nas suas redes sociais dando essa notícia, nós conseguimos ver uma luz no final do túnel.
No dia de ontem, nos deparamos até numa publicação nossa nas nossas redes sociais, onde um morador de rua estava acampado há 9 meses, na rua 953. 9 meses. Onde por diversas vezes foi chamada a guarda municipal, que infelizmente não tinha o que se fazer. Da mesma forma, o resgate social, polícia militar, aonde esse morador chegou ao ponto de impedir as pessoas de entrarem até os seus apartamentos. Nós chegamos a publicar nas redes sociais que, por represália, depois de 9 meses, esse morador saiu, foi retirado daquela situação na frente daquele edifício. E paz, meu senhor, por represálias, ele fez um gesto que, com todo o respeito que eu tenho aos senhores vereadores, eu não vou nem falar. Eu vou mostrar o vídeo. Vou mostrar o vídeo. Esse é o presente que ele deixou aos moradores. Ainda teve pessoas perguntando se, vereador, aquele é barro? É barro? É um barro mesmo. É um barro. É um barro que vem acontecendo há muito tempo. Que não deveria jogar aquele barro ali, lá no prédio, deveria jogar aquele barro em outros lugares. Porque, quanto tempo a sociedade de Balneário Camboriú está sofrendo por entendimentos do Ministério Público e da Justiça? Há quanto tempo? Não só em Balneário Camboriú, no Brasil. Há quanto tempo? Mas a sociedade está cobrando sim. A sociedade não cobra só da classe política, também está cobrando sim providências, principalmente do Ministério Público, do Judiciário, porque, infelizmente, nós ainda estamos impedidos, sim. Nós ainda estamos impedidos porque o STF deixou muito claro sobre esse tema, principalmente da internação compulsória. E não acredito. Pode mandar, tá? Não tem problema nenhum, porque eles assistem. Não acredito que vão botar com a caneta. Vão fazer como antigamente tinha um controlador na prefeitura que fazia lápis. Quando dava problema, ele apagava. Que não é agora, tá, vereador Teco? Que não é agora. Eu quero dizer para vossas excelências que nós chegamos sim ao colapso do número de moradores de ruas aqui em Balneário Camboriú. E eu cheguei ouvindo alguns discursos. Porque nós fizemos audiência pública, porque nós fizemos... Mas o discurso mudou antes, porque dizia que a comissão ia resolver. Só se resolveu alguma coisa quando se juntou sim a classe política e foi sim pressionar. Porque nós fomos pressionar. Nós fomos pressionar sim para que o judiciário compreendesse a necessidade sim, porque Balneário Camboriú mesmo com os problemas que tem, é referência para o Brasil. É referência. Quem já teve a oportunidade de fazer uma ronda com o resgate social, vereador Vitor Forte, sabe o que aquelas pessoas passam. Nós nos deparamos com várias pessoas com situação de rua, pessoas sim que têm problemas com o álcool, com a bebida, temos pessoas também que têm problema de depressão. A rua traz uma realidade, um diagnóstico, o poder público tem que agir. Mas se o poder público está com as mãos atadas, nós vamos agir de que maneira? E eu não acredito, enquanto o STF meu tempo do vereador Vitor Forte eu já tinha requerido e não foi contabilizado. Enquanto o STF não rever e não agir sim do fato que tem que agir, com certeza vai acontecer o que aconteceu em Balneário Camboriú, onde o morador ficou 9 meses na frente do edifício. E por represália ele jogou barro. Teve um que disse, mas é barro mesmo. Eu estou sendo processado, quem gosta de consultar muito o Ministério Público, um arquivário. E o outro eu estou sendo processado porque eu disse que tinha que usar uma varinha de marmelo. Não, aquele que jogou barro lá, não, tem que fazer um carinho, tadinho. Não aconteceu nada, porque não é a casa. Convide para ir para o seu apartamento, dar um banho, dar um café. Vai lá. Para ver se ele quer. Não quer.
O que nós precisamos sim é agir, é dar a resposta que tanto a sociedade está aguardando. E a sociedade está aguardando não é falta de políticas públicas, porque nós temos. É uma decisão equivocada, sim. E ontem eu recebi uma mensagem de um padre, que eu não vou dizer o nome dele, eu respeito a Igreja Católica, mas de um padre lá de São Paulo, que ele disse assim para mim: agora tu estás feliz, porque eu marquei ele. Eu marquei ele. Eu marquei, porque ele disse que nós estamos fazendo apologia ao crime, utilizando uma varinha de marmelo. Em momento nenhum nós pedimos para bater nas pessoas. Pelo contrário, faria novamente para chamar a atenção do poder público e principalmente do Ministério Público a situação de moradores de rua. Pelo contrário, poderia fazer como alguns faziam, apologia, dizer para usar o cacetete, o spray de pimenta. Nós não. Nós pedimos exclusivamente para que o poder público pudesse agir. E quando eu disse no começo da minha fala que é uma luz no final do túnel, é uma luz sim no final do túnel, onde nós podemos sim, e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, construir, juntamente com o Ministério Público, uma alternativa, porque Balneário Camboriú nunca, nos últimos tempos, teve tanto morador de rua na baixa temporada como nós estamos tendo agora. Nós tínhamos na alta temporada, mas na baixa temporada não. Ah, vereador, mas é a culpa da prefeita? Não. Nós sempre deixamos muito claro aqui, não é pelo nosso posicionamento político. Agora eu vou fazer uma pergunta para vossas excelências. Quem é que teve em Gramado os últimos tempos aí? Ninguém teve em Gramado? Mas Gramado tem morador de rua? Eu estou fazendo uma pergunta, Gramado tem morador de rua? Ah, não tem morador de rua? Por que Gramado não tem morador de rua? Porque eles não aceitam as pessoas lá? Não. Porque lá tem uma política pública de muitos anos, juntamente com o comércio, para não dar a esmola. Lá também tem uma política pública, assim, que se quer ir, vai para o acolhimento. Vai para o acolhimento, lá não fica. Lá não vai ficar. Lá não fica. E não é com agressão. É sim que a sociedade compreende. Paralelamente, nós temos que continuar, sim, o vereador Guilherme Cardoso, com uma campanha aqui, e, senhor presidente, não estou nem lhe colocando como crítica, porque não cabe a nós fazer, mas que a prefeitura utilize a Rádio Câmara para apresentar uma campanha educativa para as pessoas não deem esmola. Que é importante. Nós temos os líderes religiosos, eu sempre disse, independente da religião. Faça uma campanha em conjunto com os líderes religiosos, muitas pessoas lá precisam de ajuda, sim. Eu sempre digo que é nos momentos difíceis que nós procuramos Deus. Nós precisamos da ajuda, sim, dos líderes religiosos. Vamos fazer uma campanha com a sociedade organizada? Agora, o que nós não podemos nos deparar no final de semana, uma situação que acabou ocorrendo. E são pequenas situações. Agora, chegou sim o momento de nós agirmos. Agimos sim e não aceitarmos sim o que vem acontecendo, principalmente em Balneário Camboriú. O que vem acontecendo, sim, da Guarda Municipal não poder fazer sequer averiguar se ele tem passagem pela polícia ou não, porque ele pode estar se excedendo. Converse com os guardas municipais. Converse com os guardas municipais da nossa cidade. Vê a dificuldade que eles têm. Porque senão é 10 mil no CPF. É 10 mil no CPF. É abrir o procedimento. Enquanto isso, nós não temos só moradores de ruas com problema de alcoolismo, nós não temos só moradores de rua com problema de depressão, nós também temos aquele vagabundo que rouba, que furta, e que muitas vezes utiliza, assim, o instrumento de morador de rua, 30 segundos, senhor presidente, para cometer alguns delitos. Então, eu finalizo dizendo que a sociedade de Balneário Camboriú, através dessa construção da Prefeitura Municipal, o Ministério Público, agora é o momento de nós pressionarmos também o STF. Tem muito morador de rua ali que conhece muito mais a legislação do que muito nós que estamos aqui. Conhece muito mais os seus direitos. E daqui a pouco vai dizer que tem excesso, vai dizer que não quer a internação compulsória. Lógico, alguns faturando mais de R$500 por dia. Senhor presidente, finalizo a minha fala agradecendo o tempo do vereador Vitor Forte e a paciência de Vossa Excelência de nos dar os 30 segundos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, o vereador Eliseu Pereira.
Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade presente, meu amigo Marcelo Schutz, falar em morador de rua, se nós formos discutir, nós vamos discutir hoje, amanhã e todos os dias, porque é uma situação delicada, uma situação difícil, né? E essa cidade, quanto mais a cidade vai crescendo, vai aumentando, vai vindo mais morador de rua. Mas tenho certeza que entre Ministério Público, Prefeitura, nós, homem público, temos sim tomar a frente e apontar aonde que a gente pode consertar. Eu sei que tem muitas pessoas que moram na rua, que às vezes não deu certo na vida, o casamento não deu certo, outro serviço não deu certo, mas tem aqueles também que foram para o caminho errado, foram para a droga. E hoje a maioria das pessoas que estão na rua é porque são viciados em álcool ou na droga. Isso aí não tem. Se tiver os 200 moradores de rua, eu acho 10 ou 5 tem problema com a família. O resto é o vício da droga. Por isso que temos que tratar onde? Lá onde que está qualquer boteco que abre, que vende droga, que o traficante está lá vendendo. A Polícia Militar, eu quero aqui fazer um agradecimento pela Polícia Militar, que está combatendo o tráfico de droga, principalmente tem visto muito na região sul, a Guarda Municipal, que tem que combater sim essas pessoas que ficam usando qualquer comércio, qualquer casa, vendendo a droga para essas jovens, principalmente jovens, né, adolescentes. Começam a fumar um cigarrinho do capeta, daqui a pouco já vão para o mais forte, que é a cocaína, daqui a pouco já estão no crack, e quem sofre são as famílias. Eu convivo com muitos pais que hoje sofrem com os filhos que estão viciados por causa dessa coisa horrível que se chama droga. Mas, para aproveitar também meu tempo, eu quero aqui que no final de semana nós do MDB tivemos a nossa convenção municipal, onde o MDB fez a convenção estadual, nacional, e nós tivemos aqui, onde o vereador Nilson é o vice-prefeito, foi conduzido ao cargo como presidente do partido. Acho que o MDB é um partido que tem se fortalecido muito na cidade de Balneário Camboriú, um partido que hoje estamos aí com nós 3 vereadores, temos vice-prefeito, e o partido tem se tornado um partido unido, apesar de sentir a tua falta, Marcelo, na convenção, mas estamos juntos, estamos juntos. E falar também no final de semana do agito do bairro, juntamente com toda a administração, com a prefeita. Eu acho que o agito no bairro voltou para trazer a união da comunidade junto com a prefeitura. Ali muito serviço foi apresentado, muitas coisas que precisavam ter esse acesso com a comunidade, com o poder público, secretário, prefeito, vice-prefeito, vereadores, todos ali juntos, trazendo o melhor para nossos bairros, para nossa cidade, para nossa comunidade. Por isso, agradeço a atitude da prefeita voltar a trazer o agito do bairro, que não fique só por esse, que a gente continue fortalecendo mais os agitos no bairro e trazendo o agito no bairro, vereador Elton. Ali estava a Polícia Militar, ali estava a Guarda Municipal, ali fazia a carteira, ali cortava o corte de cabelo, juntava a comunidade junto com o poder público. É isso que tem que ser feito e agradeço, vereador Marcos, a oportunidade de dizer que sejam todos bem-vindos no MDB, aqueles que queiram vir para um partido não esquerda e não tanto direita, mas um partido centro, onde que equilibra a situação. Valeu, gente. Um abraço. Que mentira! Obrigado, vereador Eliseu Pereira. Com a palavra, vereador Anderson Santos. Ausente. Com a palavra, vereador Mazin Miranda. Senhor presidente, antes de iniciar, quero solicitar o tempo do vereador Medeiros. Senhor presidente, boa noite, nossa amiga vereadora Cissa, demais vereadores, comunidade que nos acompanham.
Mandar um abraço especial para o nosso amigo Luciano, que foi homenageado na noite de hoje, prestando sempre um grande serviço à nossa cidade, né, gerando emprego, gerando renda, com muita dificuldade, mas retribuindo à cidade tudo aquilo que a cidade um dia já fez por ele. Quero usar a tribuna para falar de dois assuntos, e o primeiro, hoje vou falar, né, presidente? O senhor não me deixou falar na semana passada, fui censurado, mas hoje eu vou usar a tribuna por 10 minutos. E o primeiro assunto é sobre a Comissão Especial do Transporte. Presidente Eduardo Zanata e os outros membros, Ricardinho, Bola e Teco, nós tivemos a oportunidade de fazer do Pontal Norte ao Estaleirinho, uma viagem de aproximadamente 1h45, 1h50 minutos, onde conseguimos constatar diversas falhas que ainda existem no contrato, aliás, na fiscalização do contrato, e alguns avanços. Esses avanços, um deles é o aplicativo que já está funcionando, ainda, né, sem o GPS para a comunidade conseguir acompanhar o ônibus em tempo real, mas o conforto do ônibus, o ar-condicionado, o atraso, infelizmente, ainda acontecendo, então avanços e prejuízos dentro do transporte público. Mas o papel da comissão é muito importante, vereador Teco, porque a comissão ela faz esse acompanhamento semanal, toda segunda-feira, ela faz os relatórios, o pedido de informação, as indicações, os encaminhamentos, e no começo de junho, no dia 5, nós teremos a oportunidade de discutir aqui na Câmara, em audiência pública, no dia 5 de junho, com toda a comunidade, o que nós podemos melhorar nesse serviço, o que podemos ampliar nesse serviço, e discutir com quem utiliza o transporte as novas rotas, que são as mesmas rotas, as mesmas linhas há mais de 20 anos. Nós estamos hoje numa das menores cidades do estado de Santa Catarina, e uma viagem de aproximadamente, que deveria levar 40 minutos, 50 minutos, está levando 1h40. Se nós estamos hoje numa das menores cidades do estado, é inadmissível que um morador do Estaleirinho, igual foi dito pelo morador, que ele fique 5 horas dentro do ônibus. Chega às 5 no ponto, pega às 7, chega em casa às 10h30, no outro dia, às 6 da manhã, volta para o ponto de ônibus, e eu faço essa pergunta: cadê a qualidade de vida dessa pessoa, que leva de 5 a 7 horas por dia dentro do transporte público? E o tempo de descanso, e o tempo de lazer, e o tempo com a família, isso tudo fica comprometido por um serviço público que deveria ser de qualidade, e não é de agora, vereador Teco, essa linha já vem há muitos anos, esse serviço tem que ser feito com uma entrega de qualidade. O transporte é público, a tarifa é zero, e o serviço tem que ser entregue à altura de Balneário Camboriú. Vereador Marcelo. Quero parabenizar a sua fala e fazer uma reflexão rapidamente, nesses 2 minutos, de lembrar que no momento da pandemia, a dificuldade que o transporte passou em Balneário Camboriú, não em Balneário Camboriú como no Brasil. E essa casa toda a vida, ajuda lá para a construção civil, ajuda para... O que nós repassamos para o transporte? Nada, nada, nada. E nós acabamos perdendo, vereador Marcos, o que era atrativo para Balneário Camboriú, que era o Bom Dindinho. O Bom Dindinho é que pagava, que subsidiava, sim, o transporte coletivo em Balneário Camboriú. Sabe quanto que o município dava de subsídio? R$0. R$0. Zero. E hoje nós estamos subsidiando, ainda estamos encontrando empresas capengas, ruins, que não sequer cumpre o contrato. E eu gostaria, vou fazer o pedido de informação, quem é o gestor do contrato e quais são os pagamentos, porque o serviço não está sendo prestado. A totalidade não está. A totalidade. Se nós contratamos através de uma dispensa licitatória para contratar com vários equipamentos, dentro deles, Wi-Fi. O Wi-Fi de lá é melhor do que... Deve estar igual da TIM. Não funciona. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que nós temos que de começar a discutir, sim, o modelo que nós queremos, sim, de transporte público em Balneário Camboriú. Agora, o senhor acredita que as pessoas vão utilizar o transporte, principalmente nos dias de chuva? As pessoas vão utilizar como? Nós temos tem locais que não temos nem ponto de ônibus. Aonde que é o ponto de ônibus na frente da Câmara de Vereadores? Os senhores sabiam que aqui tem uma parada? Não é a culpa da Câmara. É um ponto que é do lado aqui do posto de gasolina. Qual é o ponto de ônibus que tem ali? Nenhum. Nós também temos que começar a trazer essa discussão, porque, infelizmente, o município
tem feito subsídio, deve ficar embaixo da guarita ali, deve ficar embaixo da guarita. O município tem feito a sua parte, mas, infelizmente, esse atual modelo vai ser igual ao dos demais do município do estado de Santa Catarina. É só botar dinheiro, o resultado é zero. Obrigado, vereador Marcelo, pela participação. Então, nós precisamos avançar desde a leitura facial, QR Code, nos pontos de ônibus e na qualidade do serviço num todo. Quando o assunto é transporte público, tarifa zero tem que ser entregue de qualidade. E outro assunto que eu quero falar, vou usar a tribuna até com muita felicidade, porque eu estou vendo avanços. A educação, né, com entregas, boas entregas, o governo avançando na saúde, na segurança pública, bons números também, e eu tenho que fazer esse elogio ao governo, o vereador Jair Renan, que é nosso líder da oposição. No esporte, colocar um rapaz novo, com vontade de trabalhar, certo? E eu estou falando, claro, que não é do governo municipal, é do governo estadual e do governador Jorginho Melo. Quero trazer algumas ações aqui do governador Jorginho Melo, no governo de Santa Catarina, educação, que lançou o maior programa de educação dentre os estados, que é o Universidade Gratuita, que tem como objetivo trazer 70 mil pessoas a cursar o ensino superior até 2026. Na saúde, vereador Naif, foram aplicados 6,4 bilhões de reais. Um pouco desse valor tem que vir para o Ruth Cardoso, mas o governo do estado já superou em 1,5 bilhão o mínimo exigido pela Constituição Federal. Isso representa mais de 15% do nosso orçamento. Foram realizadas 251 mil cirurgias eletivas, 160 mil procedimentos de internação, além da habilitação de 220 leitos de UTI, totalizando 1.296 unidades disponíveis pelo SUS. Segurança pública, somos referência no Brasil e reconhecido como o estado mais seguro do Brasil. Foram investidos em infraestrutura 2,6 bilhões, que é o programa Estrada Boa. E também o lançamento do programa Casa Catarina, com 420 milhões destinados a ajudar 34 mil famílias a adquirirem a casa própria. E quando falei do esporte, eu falei de um membro do MDB, que é o Jefinho, que foi nomeado pelo governador Jorginho, um rapaz trabalhador, um rapaz sério, que entende de esporte, educador físico, já passou pelo CREF de Santa Catarina e agora está tendo a oportunidade de dirigir a FESPORT com sabedoria, equilíbrio e muita competência. Então, esses números que eu trouxe, vereador Jair Renan, mostra que a direita em Santa Catarina, que o governador Jorginho Melo, o governador nosso é um baixinho invocado, rapaz, ele trabalha, primeiro ele faz, depois ele posta, ele não faz ao contrário. Primeira entrega, depois o vídeo, está colocando Santa Catarina nos trilhos. Eu acredito que o governo municipal tem que seguir o exemplo do nosso governador Jorginho Melo, que está dando tão certo no estado. Exatamente. Incrível. Parabéns, governador. Que o governo municipal pegue as boas ações do governo do estado e continue colocando os números de Balneário Camboriú sempre à altura. Então, governador Jorginho Melo, a equipe do Executivo de Santa Catarina, os parabéns, conte com a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, conte com o governo municipal de Balneário Camboriú, a união é necessária para avançar em algumas pautas, como a pauta do Ruth Cardoso, mas fica evidente que quando um governo coloca pessoas sérias, pessoas linkadas aos princípios de direita e que combate a corrupção acima de tudo, os números são evidentes, o resultado é referência nacional e quem comemora é a comunidade e a população que precisa dos serviços básicos sendo ofertados com qualidade. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Mazinho. Com a palavra, a vereadora Cissa Miller. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, aos que nos assistem aqui no plenário, também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero deixar aqui mais uma vez o meu abraço muito especial à Lenita Novaes, uma grande mulher que muito fez pela cultura,
mas também pela arte-terapia em nossa cidade. E tem feito, né? Porque tem aí projetos em andamento que têm trazido esse olhar carinhoso que Lenita tem para a arte e para o artista. Quero também fazer uma menção importante aqui sobre esse acordo com o Ministério Público que a prefeita conquistou. Eu digo para vocês, é muito triste você ver uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma de vida e anda transitando pela rua, né, de uma forma visivelmente drogado, sem noção alguma do que está fazendo, sem sentido algum para a sua própria vida, e que muitas vezes ele está numa postura que você vê as etapas, né, da drogadição. No começo ele está satisfeito, feliz, está ali tentando conquistar uma esmola, conquistar realmente um dinheirinho para fumar a pedra dele, infelizmente. Daqui a pouco ele já está triste, está agressivo, começa a sofrer realmente uma depressão profunda e coloca em risco a vida dele o tempo inteiro e a de todas as pessoas. Então, tratar uma pessoa como essa, com muito respeito, com muita dignidade, dar a ele a possibilidade de ter uma cura, de sair da drogadição e da escravidão, porque ele se torna um escravo, literalmente, para sustentar o tráfico de drogas, que muitas vezes compra imóveis, compra muitas outras coisas. Mas, enfim, vamos lá. A gente olha para essa pessoa que está ali, dependente, sofrida, e olha para ela como uma pessoa que pode ter a dignidade de uma nova chance, de uma nova vida. Então, parabéns ao Ministério Público e também à prefeita da nossa cidade por esse belo acordo, e a gente vai estar acompanhando. Quero também, presidente, comentar com todos que nós teremos nessa casa, na segunda-feira, um encontro muito importante. Um encontro que trata sobre um silêncio em torno de uma dor que muitas vezes acontece dentro das casas das famílias, né? Silêncio no escuro, com choro, com muitas vezes choros contidos, porque tem que dar um sorriso obrigatório. Estou falando do Maio Furta-Cor, da depressão e da saúde mental da maternidade. Momento em que a mulher deveria, sim, se sentir plena de estar colocando mais um ser humano no mundo, mas muitas vezes ela sofre diversas questões que a levam a uma depressão profunda. A depressão pós-parto não é brincadeira e é muito difícil de se sair dessa condição. Por isso, traremos a essa casa, presidente, algumas pessoas competentes que são especialistas no assunto. Uma delas é a Dani, né, a Daniela Ilibrado, que ela realmente é uma pessoa que estuda, ela é especialista na questão da saúde mental materna. Junto a ela terão outras especialistas, doulas e mulheres que também constroem e apoiam iniciativas e políticas públicas para tirar a dor na maternidade. A maternidade tem que ser um momento feliz, tem que ser um momento de realização, de amor, de família, mas muitas vezes, por incompreensão, por violências obstétricas e por outras tantas questões, ela acaba se tornando um grande problema. Nós vamos trazer esse evento gratuito aqui à casa, já estamos organizando para termos apoio amplo de todas as redes de atendimento psicossocial, também de psicólogos, e a gente quer que você que está nos ouvindo também venha, porque a gente sabe que todo mundo tem ou teve a oportunidade de conhecer de perto uma mãe. Então, fica o convite, dia 26 de maio, a partir das 18h30, teremos também algumas atividades aqui em cima para as crianças, uma leiturinha de livros, ali uma livre leitura, uma atividade, um cafezinho, um cachorro quente. Então, vale a pena estar conosco na segunda-feira num encontro afetivo, cheio de amor, cheio de afeto. Obrigada. Obrigado, vereadora Cissa. Com a palavra, vereador Alessandro Teco. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas vereadores, vereadoras, comunidade presente. Quero comentar o Cláudio, a sua esposa. Homenageados essa noite, a Lenita, Luciano. Cumprimento especial ao meu amigo Emílio, Dalsóquio. Pessoal que está nos acompanhando pela TV e Rádio Câmaras, funcionários da casa, assessores, boa noite a todos. Inicio a minha fala, senhor presidente, comentando sobre o agito do bairro de sábado. Nós tivemos ali no bairro do município
onde o Poder Executivo conseguiu unir, bem dizer, todas as secretarias, todas as pastas, e uma ação muito importante porque, Cláudio, nós conseguimos trazer o Poder Executivo, né, para um bairro do município, onde as pessoas elas têm acesso com mais facilidade. Falar com a prefeita, com o vice, com os secretários. Tivemos ali também algumas ações importantes também na confecções de identidade, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então, é uma ação muito importante que já, vereador Naif, lá atrás a gente já tínhamos essa ação, né, e agora a prefeita Juliana acabou resgatando, né, esse agito no bairro aí, que é importante para a comunidade. Então, a cada 2 meses teremos uma nova ação no agito no bairro, foi no bairro do município, depois tem um calendário aí onde, né, serão os próximos aí para a população poder participar. No domingo, eu pude participar também de um simulado, eu acho que todos vocês receberam uma mensagem de alerta, Aninha, da Defesa Civil, né, que no domingo todo mundo aí ficou assustado, meu Deus, Defesa Civil, trovoada. Dizer para vocês que era um simulado através do governo do estado, disparou mensagens para todos os celulares, bem dizer, e um momento importante onde mais de 250 cidades estavam envolvidas aí nesse simulado, justamente para estar treinando, né, a Defesa Civil de cada cidade, juntamente com as instituições de segurança, vereador Guilherme Cardoso. Porque a gente sabe que nessa situação de sinistro, de temporal, né, muitas chuvas, é importante as pessoas poderem ter o seu treinamento específico e o que fazer, né? Não foi simplesmente o treinamento de rua, mas foi um treinamento interno, porque nós temos também as atividades internas, vereador Mazinho, na Defesa Civil, que é a questão da documentação. É importante a questão burocrática, não é simplesmente dar um sinistro, o pessoal vai para a rua, faz tudo, não. Temos a questão documental, a questão de rua também, e isso é importante para nesse treinamento, nesse simulado, as pessoas poderem saber fazer o que naquele momento, né, de tão importante. Faço parte também da comissão, aqui os vereadores já comentaram também, vereador Zanata, Mazinho, o vereador Ricardinho, o vereador Bola, que hoje não está presente, justificado, dizer que a comissão ontem saiu da região norte, foi até na região sul. Eu cheguei até no final lá, eu fiquei preocupado, né, vereador Ricardinho, do tempo que nós levamos, né, da região norte, do bairro dos Pioneiros, até no Estaleirinho. Né, o trajeto muito difícil, com muitas voltas, precisamos sim. Agora nós prorrogamos aí mais 90 dias, né, a comissão, onde nós vamos poder chamar outras pessoas para poder, né, estar escutando ali na comissão, para poder depois fazer o relatório final e apresentar, né, para a sociedade o relatório com as medidas das melhorias necessárias. Né, sabemos que tem um contrato vigente, emergencial, o contrato precisa entregar algumas coisas e infelizmente não está entregando, então nós precisamos pontuar essas situações para que os problemas sejam sancionados. Dizer que muitos, né, passageiros ali acabaram conversando conosco, né, relatando seus problemas do dia a dia, e nós precisamos sim amenizar essa situação, porque não é fácil. Mais 30 segundos, senhor presidente, por favor. Dizer que a prefeita, né, anunciou um acordo aí com o Ministério Público na questão do morador de rua, né, acordo com o MP, e agora vai poder fazer a internação involuntária, e isso é um ganho para a cidade. Tivemos uma audiência pública muito importante também, e isso que é legal a gente poder, né, apresentar para a nossa sociedade uma iniciativa. Né? A gente sabe que é uma situação que as forças de segurança não sabiam o que fazer mais, né? Foi falado aqui também que muitos ficam com as mãos engessadas, amarradas, e isso é complicado. Então, agora a gente vai conseguir esse dispositivo aí para poder internar esse pessoal que é usuário dependentes químicos. Tá bom, senhor presidente? Era isso, e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Alessandro. Com a palavra, vereador Elton Garcia. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras e todos que nos acompanham. O que me traz nessa tribuna hoje é minha alegria e satisfação em ver o nosso município mais uma vez pulsando com ações que levam cidadania, cultura, saúde, dignidade para os nossos bairros. No último sábado, tivemos a primeira edição do programa Agito no Bairro, que marca a retomada de uma iniciativa que já foi símbolo de cuidado e a proximidade com a população. E não poderia ter começado melhor. O bairro dos municípios foi palco de uma verdadeira festa da cidadania. O evento estava lindo, bem organizado, com serviços essenciais sendo oferecidos à população. Apresentações culturais, ações de saúde e muita alegria. Foi emocionante ver as famílias participando, as crianças sorrindo, principalmente perceber que o poder público está presente onde o povo está. Quero aqui parabenizar a prefeita Juliana Pavan pela sensibilidade e coragem de retomar um programa tão importante que já fez história na gestão do ex-prefeito Leonel Pavan e que agora volta com força e total adaptação aos nossos tempos, mas com o mesmo propósito, levar dignidade, respeito, cuidado aos moradores de todos os cantos da cidade. Essa é a política que transforma vidas, aquela que sai dos gabinetes e vai até as ruas, que escuta as pessoas, que age com o coração e com a responsabilidade. Parabéns a todos os envolvidos na organização do evento, aos servidores, voluntários e lideranças comunitárias, que esteja sempre esta seja a primeira de muitas edições do Agito do Bairro. Esse programa que devolve a esperança, a valorização mais precisa. Obrigado, senhor presidente. Era isso por hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Elton. Com a palavra, o vereador Ney Fernelli. Boa noite, senhor presidente. Lhe cumprimento os demais vereadores, cumprimentando o nosso jovem Cauê, que está aqui no plenário. Cumprimento a todos os presentes e aqueles que nos assistem através das redes sociais e nos escutam através da Rádio Câmara. Senhor presidente, hoje o que me traz na tribuna são dois assuntos. Eu sempre gosto de mencionar, quando governos focam em ações, certamente nós temos resultados positivos. Governos precisam ter prioridades e certamente as prioridades de governos são a saúde, a educação e a segurança. Quando foca em algumas áreas que o setor privado pode atuar, como exemplo, loterias e shows, a gente acaba tendo alguns problemas ao longo do percurso. Mas aqui eu gostaria de trazer dois pontos que, ao longo do meu mandato, a gente tem focado para que a gente possa buscar soluções para Balneário Camboriú e certamente são uma das maiores dores que Balneário Camboriú tem. A primeira, a estação de tratamento de esgoto lá no bairro Nova Esperança. Hoje, a EMASA iniciou a obra, é o maior investimento da história em esgoto, em Balneário Camboriú, no tratamento de esgoto. São 33 milhões e 300 mil reais no tratamento preliminar. E aqui eu gostaria de frisar que era necessário esse recurso. É através de empréstimos feito pelo antigo governo, mas são investimentos que nós precisamos em relação à melhoria do saneamento básico de Balneário Camboriú. E como líder do governo, já utilizei algumas vezes aqui essa tribuna para criticar a eficiência do tratamento de esgoto, eu também gostaria, nesse momento, de anunciar que ontem foi divulgado a eficiência no tratamento de esgoto no mês de abril. A nossa eficiência foi de 77%. A terceira melhor eficiência nos últimos 12 meses. No mês de julho de 2024 foi de 82% e no mês de agosto de 2024 foi de 85%. Já estamos em 77%,
é uma evolução, e aqui parabenizo toda a gestão da EMASA. Espero que a gente possa chegar a patamares de 98%, foi o que ocorreu em maio de 2016. Então, trato o meu mandato com coerência. Quando o governo acerta, nós temos que elogiar, e certamente o saneamento básico de Balneário Camboriú é um dos problemas que nós temos. E não poderíamos deixar de mencionar hoje o anúncio que foi feito pelo Executivo Municipal em relação à conciliação com o Ministério Público. Na semana passada, a prefeita municipal esteve aqui na Câmara de Vereadores e eu solicitei a ela que ela pudesse dar uma atenção especial ao Ministério Público, e o Ministério Público, por 2 oportunidades, nos recebeu. Muitos colocaram que não existia diálogo entre o Executivo Municipal, o Legislativo e o Ministério Público. Quando nós fomos até o Ministério Público, fomos muito bem recebidos pelo Dr. Álvaro. No primeiro momento, ele justificou a sua ausência na audiência pública do dia 24 de abril, e aqui eu parabenizo meus 2 colegas vereadores da Comissão de Legislação Participativa, Samir e vereador Guilherme, pela parceria em relação a essa audiência pública. Quando voltamos para conversar com ele a respeito dos resultados da audiência pública, ele nos entregou um comunicado que ele solicitava a conciliação com o Executivo Municipal. E nesse comunicado ele coloca: nos últimos dias foi realizada audiência pública na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú para tratar sobre assunto de pessoas em situação de rua. E segundo divulgado, foi criada uma força-tarefa de trabalho entre Executivo e Legislativo visando tal fim. Então ele reconhece a importância da audiência pública. Muitas vezes criticam que audiências públicas não trazem benefício nenhum para a sociedade, as pessoas apenas vêm aqui e acabam perdendo o tempo. Hoje nós demonstramos que a audiência pública foi fundamental para esse avanço. Nós temos muito que avançar ainda, não é um trabalho fácil de ser resolvido, porque entre 8 cláusulas que ele coloca nessa conciliação, uma delas, a cláusula 5, menciona que o município precisa adquirir e manter ao menos 20 vagas em hospitais conveniados para internação compulsória, essa divulgada pela prefeita hoje, uma vez que hoje, atualmente, não há nenhuma, sem prejuízo de reavaliações futuras. Ou seja, nós não tínhamos esse atendimento, e aqui eu parabenizo o Executivo Municipal por tal ação. É uma ação civil pública de 2023 que nós precisaríamos colocar um ponto final. Então, nesse momento, nós começamos a avançar. Parabenizo também a vereadora Jade, porque na cláusula 8ª, ele coloca: construir no prazo de 1 ano o 2º imóvel destinado à casa de passagem, uma vez que já despendia verba pública para aquisição do terreno destinado a tal fim, localizado ao lado do atual imóvel que frequente apresenta lotação. Então, nobres vereadores, a audiência pública, sim, trouxe resultados positivos para a nossa sociedade e assim vamos continuar atuando. Muito obrigado. Obrigado, vereador Naif. Com a palavra, o vereador Guilherme Cardoso. Boa noite, primeiramente, à comunidade aqui presente. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Uma noite que nós esperamos e batalhamos bastante para se tornar possível. Hoje, Balneário Camboriú, vereadores, se tem alguém que precisa ter, a gente precisa ter pena, é do morador de Balneário Camboriú que não sabe o que vai encontrar quando sai de casa, do empreendedor da nossa cidade, que muitas vezes colocou como uma ferramenta de trabalho uma vassoura de ferro para limpar dejetos do seu comércio, e que muitas vezes, sim, essas pessoas que estão realizando tais atos não conseguem mais decidir por si e acabam decidindo sobre todos nós. Parabéns à Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú pela seriedade em tratar um tema que a cidade estava esperando ser tratado, que não é um tema para ficar debaixo do tapete e muito menos ser tratado de forma política, porque se os senhores perceberam a esperança que eu falei que um jovem teria, né, de falar, cobrar, trazer as pessoas, ela geraria resultados. Não só o vereador Guilherme, o vereador Naif, o vereador Samir, mas todos os vereadores que compreenderam, desde o momento que nós pedimos a criação de uma comissão, que era urgente resolver algo, que era, primeiro, dar voz à população e seus anseios, e segundo, a gente começar a mostrar para a população que existe uma esperança para tratar pessoas na área da saúde, ajudar na assistência social e dar
tapete livre, para não dizer vermelho, para as forças de segurança fazer o seu trabalho. E, vereador Naiffer, o diálogo, que é uma pauta de pessoas educadas e preparadas, ele traz resultados. E, principalmente, eu vou deixar aqui, porque eu sei que o promotor pode estar assistindo, nós fomos muito receosos conversar com a promotoria sobre o tema pessoa em situação de rua, com a esperança zero de algum tipo de acordo ou proposta de acordo. E fomos surpreendidos positivamente com a vontade das pessoas em resolver, até porque os promotores têm filhos, esposas, dia a dia, e eles sentem medo quando saem na cidade. Então, é uma noite realmente que nós temos que parabenizar o Poder Executivo, dizer que continuaremos fiscalizando, até porque a cidade tem sim responsabilidade dos vereadores, e aqueles que falam que vereador não tem que se meter, tem sim. Porque quem não pode dar voz para a população é a própria população, que sem uma audiência pública e sem o nosso microfone aqui, fica impedida de falar sobre aquilo que ela pensa. Eu quero trazer um dado também, senhores, sobre a situação atual do tema na nossa cidade. Sabe quantas pessoas em situação de rua nós temos cadastrados pelo governo federal em Balneário Camboriú no dia de hoje? 481 pessoas, vereador Naiffer. Os números da cidade são completamente equivocados e dispersos, e isso não vai ser resolvido com a internação compulsória. Vai ser resolvido dando condição de trabalho para aqueles profissionais da abordagem social e para nós, vereadores, termos controle e dados. E pasmem, das 481 pessoas em situação de rua, sabe quantas recebem o Bolsa Crack em Balneário Camboriú? 347. Mais ou menos R$208 mil por mês na mão de pessoas que não conseguem mais decidir sobre elas. Esse dinheiro vai para a poupança, vai para comprar uma cesta básica, o que os senhores acham? Vai direto para a mão do tráfico de drogas na nossa cidade. Mas, vereador, isso é o governo federal, parabéns. É o governo federal. Mas a cidade tem como corrigir essas falhas, porque na época, que eu presenciava mais de perto o trabalho da abordagem social, o Pilica está aí presente, era feito um trabalho que chama busca ativa. A pessoa que não está em situação de rua na nossa cidade, ela precisa ser descredenciada do benefício, até porque esse dinheiro continua rolando e a gente sabe que ele abastece tudo aquilo que não é plausível para o cidadão, que coloca ele em segurança. Quero parabenizar também as nossas forças de segurança, principalmente a Polícia Militar, que nos últimos dias entrou com a gente de forma contundente pedindo internação compulsória. Conquistamos hoje, parabenizo mais uma vez o Executivo e tenho certeza que é só o primeiro passo. Vereador Naiffer, nós estamos esperando a criação do grupo de trabalho. Nós estamos esperando, vereador Eliseu, eu vi que o senhor comentou sobre o semáforo, a volta da campanha Não Dê Esmolas, que ninguém me mostrou ainda um vídeo atual da campanha sendo feita na cidade. E não confundam diálogo com não estou vendo as coisas. Nós somos coerentes, o mandato colaborativo pede resultado, enquanto ele acontecer nós parabenizamos, e quando tiver coisas para melhorar nós cobraremos, até porque é só para isso que a gente está aqui, para a população de Balneário Camboriú poder ver uma esperança com essa ação do Executivo, que é importante, mas também poder tratar isso de forma cirúrgica. Primeiro, não dando dinheiro, mais 30 segundos, senhor presidente, por gentileza, não dando dinheiro nas mãos de pessoas que não têm capacidade de administrá-lo. O brasileiro hoje, Santa Catarina, aliás, é o menos endividado, mas o brasileiro já tem dificuldade de contratar seu recurso, ainda mais a pessoa que é dependente química. Isso sim é ajuda humanitária. Não colocar a pessoa num buraco que ela não consegue mais sair. Outra coisa também que eu quero parabenizar é sobre o angariamento de recursos dos vereadores. Quanto a isso, nós seremos parceiros também de parabenizar, até porque o dinheiro que é de Balneário Camboriú tem que ser investido em coisa séria, investido na nossa cidade, e hoje tratar o tema pessoas em situação de rua é uma prioridade, continuará sendo, e nós seguiremos fiscalizando. Parabéns ao Executivo e estaremos fiscalizando continuamente. Obrigado, vereador Guilherme. Encerrado então os pronunciamentos do grande expediente, vamos dar continuidade à ordem do dia. Estou na mesa com o homem, entendeu? Projeto para a primeira discussão. Projeto de Lei Ordinária 41/2025, de autoria do vereador Marcelo Schutt. Solicito o vereador secretário faça a leitura do projeto e dos pareceres. Projeto para a primeira discussão, projeto de lei ordinária número 41/2025, dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia submissão ao Legislativo de qualquer intenção do Executivo de realizar a concessão de serviço público, estabelecendo requisitos para debate e audiências públicas. A autoria do projeto, vereador Marcelo Schutt, Comissão de Justiça e Redação, favorável.
projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Achuti. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Achuti diz desde o 4º mandato que o tempo é o senhor da razão. E nós tivemos a oportunidade, no dia de hoje, não de falar, vereador Marcos, do convite... não foram convidados, né? Não foram convidados. Do convite que não foram convidados, é o tema, lá do empreendimento do Sena. Eu gostava do Piquet, né? O Sena é um bom, mas... Quero dizer para Vossa Excelência que nós estamos tendo a oportunidade, no dia de hoje, de aprovar um projeto, sim, para que qualquer... Não, de aprovar... A partir do momento que o projeto vai para conhecimento, é uma tramitação. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de discutir esse projeto, que para os olhos de algumas pessoas pode ser um projeto que vai inviabilizar o governo. Pelo contrário. Essa Câmara de Vereadores, muitas vezes, o vereador Achuti, eu sei do carinho que cada um de vocês tem comigo, o amor, assim. Às vezes, que quando faz as críticas voltadas, principalmente, que essa casa, ela poderia ser mais produtiva. E agora é o momento. Imagina só, todas as concessões teriam que passar pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Vou dizer para Vossas Excelências que nós representamos, sim, e iríamos dividir a responsabilidade com o Executivo. Como nós perdemos, vereador presidente, também, quando nós discutimos a deliberação do Conselho da Cidade, que é outro projeto. Porque nós, aqui, estamos discutindo a moção. Em vez de estarmos discutindo, muitas vezes, discussões importantes para a cidade. Imagina só, a concessão, se viesse aqui, a concessão do transporte público, vou dizer para Vossas Excelências que eu iria apresentar emendas, sim, e acredito que essas emendas são bandeiras de alguns vereadores, principalmente quando se trata da passagem 100% gratuita. Quando nós fôssemos discutir a questão, vereador Bola, do estacionamento rotativo, onde nós, muitas vezes, deixamos de discutir a rotatividade, porque a rotatividade é muito pequena para ser arrecadatória, multando pessoas. Mas e por que esse projeto? Porque nós vamos poder, sim, dentro dessa matéria, propor, debater a proposta que é enviada pelo Executivo em relação a essa matéria. Já vou conceder uma parte para Vossa Excelência. Da mesma forma, nós vamos tratar os quiosques. Da mesma forma, nós vamos tratar outras concessões públicas. E agora a loteria, né? Agora a loteria. Trimania. Aqui nessa casa. Então eu digo para Vossas Excelências que não é um projeto porque foi feito pelo vereador Achuti, que é de oposição, não é nada disso. Nós vamos dividir as responsabilidades. Imagina só os senhores, e pode ficar bravo comigo, não tenho problema nenhum, porque eu não estou aqui para agradar vocês. Vocês não vão discutir nem a concessão do Hospital Ruth Cardoso, nem a discussão do Ruth Cardoso, não discute nem medida compensatória. E dá para ver a credibilidade que o Poder Legislativo tem, porque não precisava convidar 19 vereadores, que é muito vereador aqui nessa casa, mas pelo menos convidasse o presidente da Câmara, porque é um empreendimento que foi aprovado, que vocês não sabem nem quais são as medidas compensatórias ou medicatórias. Quem é que sabe aqui? Quem é que sabe? Quem que sabe? Poderia convidar quem representa o Poder Legislativo, chama-se Marcos Kurtz. Ele representa. Ele representa o Poder Legislativo. Ele representa. Na sua ausência, é o vice, e se ninguém da mesa diretora, ele desliga alguém para representá-lo. Está na lei orgânica do município. Imagina só em concessão. Vocês acreditam que nós vamos discutir algum tipo de concessão? O estádio lá do bairro das Nações. Teria que passar pela Câmara de Vereadores.
A concessão, por exemplo, não a autorização. Veio aqui um modelo que quer vir agora a CBF. Ela teria que apresentar um modelo para nós. Nós não poderíamos mudar o modelo, mas nós poderíamos dizer sim ou não para aquele modelo. Se nós dissermos não, ele volta, faz o executivo as correções e reapresenta para nós. Sabe quanto que isso vai acontecer aqui na Câmara de Balneário Camboriú? Nunca. Porque o amor, existe três estágios. A paixão, o amor e a razão. A paixão é uma coisa muito rápida. Ela vai e volta. O amor é uma coisa mais sólida, mas quando vem na razão do interesse individual de cada um, só na fé e na oração. Uma parte ao vereador Mazinho Miranda. Vereador Marcelo, quero te parabenizar, né, pelo projeto de lei número 41/2025 e dizer, sim, que é necessário essa discussão com a Câmara de Vereadores, além de um gesto de transparência, também dar aos representantes do povo, quais foram eleitos, a oportunidade de contribuir com o projeto. Como nós estamos fazendo no Tarifa Zero, no qual o presidente, o Eduardo Zanata, é o presidente da comissão, vai ter que ser feita uma concessão, como eu fiz 2 concessões pelo esporte, e no período que tu manda, né, tu tramita esse projeto na prefeitura, sempre tem muita discussão da comunidade. Sim, não, o que faz, trazendo para a Câmara, que são os representantes do povo eleito, acredito que é um gesto de transparência e o Poder Legislativo pode contribuir com a prefeitura para, né, assim aprovar ou não a concessão no momento de discussão. E eu vou voltar mais a Vossa Excelência da importância, sim, se pode ou não fazer a concessão. E se puder, ela tem que voltar para a Câmara, só ver bem o projeto. Vou dar um exemplo lá do campo do bairro dos municípios. Eu tenho, como é que eu votei ali, né? O meu, não, eu não mudei, não, né? Não fiz vídeo, mas é não. Se eu tivesse visto para cá, nós iríamos dizer, olha, o projeto ele tem que, nós estamos contra, por tais motivos, volta para o Executivo. E o Executivo poderia fazer as correções e reencaminhar. Então, nós estamos fazendo isso com a maior tranquilidade, não pelo amor, não pela paixão, nem pelo amor, mas sim pela razão. A razão, sim, de trazer a discussão. Quem representa a totalidade do povo de Balneário Camboriú é a Câmara. Nós somos eleitos pela totalidade. Representamos a totalidade. O Executivo recebeu o voto, 30 segundos, senhor presidente. Recebeu o voto, sim, e representa aquela fatia, hoje representa a cidade. Mas eu tenho certeza que vão dizer, mas o vereador quer prejudicar. Não, pelo contrário. Eu quero prejudicar aqueles que não foram eleitos democraticamente pelo voto do povo, que dão deliberações do Conselho da Cidade por medida compensatória para ter uma festa de R$150 mil. Eu sou contra, sim, aqueles que tomaram o terreno do velho da van, queriam tomar para dar para a guarda ambiental. Aqueles que deram uma lancha velha e aqueles que não têm a capacidade de reconhecer o poder legislativo e não convidar para um encaminhamento que representou um marco para a cidade. Eu sou favorável àquele empreendimento, mas é um desafeto que eles sentem em convidar um poder constituído. Sempre fizeram isso. Por isso que eu volto. O tempo é o senhor da razão e continue não apaixonados, mas sim com a razão. Projeto continua em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto está de conhecimento dos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alessandro Teco. Senhor presidente, para conhecimento dos vereadores, segunda-feira a prefeita Juliana terá uma audiência com a Receita Federal e nós temos amanhã o projeto 114/2025, que estaria na pauta amanhã. Eu solicitava aos colegas vereadores se nós poderíamos antecipar, inserir na pauta hoje, discutir e amanhã para votação, para que segunda ela já pudesse levar o projeto de lei já pronto, aprovado, para o acordo com a Receita Federal, juntamente com o Ministério do Estado da Fazenda. Tá na pauta de amanhã, que é o 114, só antecipar para hoje.
Consulto, então, o plenário sobre a inclusão do projeto de lei 114, 2025, de autoria do Questão de ordem, presidente. Qual seria o projeto? Podemos incluir na pauta. O projeto é o 114, 2025, vereador. Questão de ordem, senhor presidente, posso... Questão de ordem, vereador Alessandro Tec. Doutor Renan, autoriza o município de Balneário Camboriú firmar convênio com o Ministério do Estado da Fazenda e a parceria com a Receita Federal do Brasil. Não havendo objeção, o projeto está incluído na pauta para discussão. Lembrando que o projeto está em discussão para amanhã, e caso nós vamos discutir, então, o projeto hoje, o projeto está... amanhã tem que pedir o pedido de votação, para que seja incluído em votação. Projeto, então, para a votação única, projeto de lei ordinária 58, 2024, de autoria do vereador Anderson Santos. Solicito o vereador secretário faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões competentes. Projeto de lei ordinária número 58, 2024, dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde do município de Balneário Camboriú, versando sobre a entrega legal instituída pela Lei número 13.509, de 22 de novembro de 2017. A autoria do projeto, vereador Anderson Santos. Comissão de Justiça e Redação, favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, favorável. Comissão de Proteção dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, favorável, senhor presidente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está... Então, senhor presidente, gostaria de pedir vista ao projeto. Com a palavra... Posso? O projeto, então, vereador, está em discussão. Pedido de vista, vereador? O pedido de vista do vereador Naifer Nery está em discussão. Pode discutir, vereador, sem problema. Vereador, pedido de discussão, com a palavra, vereador Naifer Nery. Vereador Anderson, acredito que o projeto é de boa intenção. O projeto já foi apresentado pelo senhor Humberto aqui nesse plenário. Todos os projetos que mencionarem questões privadas, eu particularmente sou contrário, e eu acredito que a gente poderia melhorar essa questão do seu projeto, tendo em vista que nós temos um parecer do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente que não é favorável, e o Conselho Municipal de Assistência Social, ele pede para que a gente possa fazer alguns ajustes. Vereador, o projeto é bom, eu acho que nós podemos evoluir, até porque o projeto ele não traz nenhuma sanção caso o setor público ou o setor privado não venha cumprir essa questão da obrigatoriedade. Entendo que o setor público nós poderíamos conversar, sem problema algum, agora o setor privado, nos colocarmos uma exigência, uma interferência, eu não vejo com bons olhos. Então, peço aos nobres vereadores que a gente possa evoluir em relação a esse projeto, é um projeto do vereador Anderson, e reconheço que é um bom projeto, mas para que a gente possa realizar alguns ajustes. O pedido de vista do vereador Naifer Nery está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o pedido de vista está em votação. Encerrada a votação, com 14 votos favoráveis, o pedido de vista está aprovado. Projeto para votação única. Projeto de lei ordinária 25, 2025, de autoria do projeto vereadora Cissa Miller. Solicito ao vereador secretário faça a leitura do projeto dos pareceres das comissões competentes. Projeto de lei ordinária número 25, 2025. Inclui os condenados pela Lei Federal número 14.344, de 24 de maio de 2022, Lei Henri Borel, na vedação prevista na Lei Municipal número 4.357, de 2019, que amplia as modalidades de contratação atingidas e altera a ementa. A autoria do projeto, vereadora Cissa Miller. Comissão de Justiça e Redação, favorável. Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso, favorável. Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, favorável, senhor presidente. O projeto está em discussão.
Com a palavra, o vereador Marcelo Schutt. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui até sarcástico na discussão desse projeto anteriormente, quando veio para conhecimento. Primeiro, porque eu acredito que não precisa lei para você contratar quem comete qualquer tipo de violência contra as mulheres, quem, de fato, tem problema na justiça. Eu acho que nós temos uma controladoria do município e temos o bom senso. E, principalmente, uma cidade pequena como Balneário Camboriú. Mas eu acredito que o projeto é bom. Não vou me dizer que não irei votar no projeto por algumas questões. Primeiro, se o projeto for aprovado e não for vetado, nós vamos ter que começar a botar algumas pessoas para a rua. Se tiver dificuldade aí, é só olhar, procurar, eu não vou expor ninguém, mas não vou ter dificuldade. Acredito sim que nós, quando vamos contratar alguém para uma empresa, a maior empresa do município chama-se Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Ela é maior que a construção civil. Maior empresa. Maior empresa que nós temos no município chama-se Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Temos uma estrutura, sim, criada. A controladoria foi ampliada, sim, e virou secretaria no governo do então prefeito Edson Renato Dias, juntamente com a Secretaria de Compras, e outras secretarias, sim, para que pudesse ter um pouquinho mais de transparência nos atos públicos e que o agente público pudesse, sim, ser fiscalizado. A controladoria, quando contrata alguém, ela tem que saber, sim, quais são os requisitos legais para aquelas pessoas assumirem um cargo, provimento em comissão. E também para tomar posse, quando mesmo é concursado ou quando está numa contratação temporária. Toda essa documentação é analisada pela controladoria do município, onde nós existe sim, servidores efetivos. E todos eles têm que apresentar o diploma, antecedentes criminais, todos eles têm que ter a quitação eleitoral, né, e por aí vai. Eu acredito, e nós também temos outras legislações, como temos a súmula do STF, que trata sobre a lei do nepotismo, e por aí vai. Por aí vai. A importância de debater esse projeto, na noite de hoje, não há necessidade nenhuma de nós termos uma legislação vigente hoje, porque o Estado de Santa Catarina, através, já vou lembrar o nome do deputado, Bola, apresentou, e o Estado de Santa Catarina já obriga, sim, lógico que não obriga os municípios, mas todos os cargos da esfera estadual, federal não dá, né? Porque senão, e eu tenho muita dificuldade de assumir algumas diretorias, principalmente alguns ministérios, porque muitos já foram presos. Não pela lei da Maria da Penha, mas por outras leis. Mas o município, existe sim, se não me falha a memória, esse projeto é de autoria da vereadora Nena Amorim. Vereadora Nena Amorim. Eu estava fazendo de serviço, vereador Eliseu, lá na Secretaria de Educação, de serviço. Né? Mas o PMDB estava lá, como o senhor também estava. E nós tivemos a oportunidade, nesse período, da vereadora apresentar. Eu vejo que o projeto foi bem discutido, o acredito foi aprovado, que eu me falhe a memória, por unanimidade dos senhores vereadores, e hoje está tendo, sim, proposta de modificação para que o cargo, provavelmente, em comissão, que não tivesse cumprido, principalmente, a Lei Maria da Penha, não pudesse utilizar, não pudesse assumir o cargo, provavelmente, em comissão. Vou votar favorável. Espero que o projeto seja aprovado e, a partir da sanção, nós vamos lá fiscalizar. Vai fiscalizar. E a fiscalização hoje, na época que nós temos, nos dias de hoje, não se apaga mais. Nós vamos ver lá o cidadão, vamos acompanhar. Então, eu vejo quem está muito na expectativa aí de ser contemplado, 2 vaguinhas, fora outras que nós não sabemos. Acredito que nós poderíamos colocar em defesa do animal, nós podíamos colocar aquele que também, né? Agora, como é que é TikTok? Tu fizesse o TikTok dos bebês aí, como é que é?
que estão querendo desvirtuar o assunto do INSS, também aqueles que não pagam pensão alimentícia, aqueles que por aí vão para frente. Vamos para frente. Aquele que fuma um cigarrinho do capeta e vai trabalhar chapado, e por aí vai. Por aí vai. Vamos para frente. Mas isso precisa de lei? Não precisa. Claro que não precisa. Não precisa de lei, vereador. Se isso caga é provimento de comissão. Eu sou o prefeito. Se eu fosse prefeito, eu não vou colocar porque deu problema na mocinética da Kombi quando foi subir o estaleiro. Ela foi lá e quebrou. Daí passou, como tinha dificuldade de subir a moto, tiveram que ir de reforço. Mas vamos para frente, porque a gente não faz política com retrovisor. A gente fala que o que muda são as pessoas, porque os atores são sempre os mesmos. E, às vezes, a gente tem a continuidade e o compromisso de modificar algumas coisas. Por isso que eu digo, esse projeto de lei teria que ser aprovado pelos vereadores de oposição. Oposição. Porque eu não acredito, Marcelo Schutti, não acredito, Marcelo Schutti, não quero acreditar que tenha alguém que sentou, a varinha de marmelo não pode dizer que eu estou sendo processado, os direitos humanos, que alguém que não foi a cinta, não, como é que foi, o que foi, vamos lembrar. Eu acho que eu tenho aqui o boletim de ocorrência. A medida protetiva. Isso, então... Eu acho que nós estamos, olha, vai dar mais uma folga, vai sobrar, o outro eu não vou dizer porque eu não tenho os dados. Mas isso é público hoje, nós temos a controladoria, e são servidores efetivos do município. Uma parte do vereador Anderson Santos. Vereador Marcelo, já falou, ia falar da medida protetiva, que é outra questão que tem que ser, né? Mas, com certeza, eu vou votar favorável e temo que projeto sancionado aí vai ter bastante gente fora do curso. E não só fora do curso, vereador Anderson, que mesmo que não tivesse lei, eu vou fazer, eu que já fui chamado de machista aqui na casa, já fui chamado e não tem problema nenhum, que pegue a controladoria a Procuradoria da Mulher e faça uma indicação. Rapaz, aquele lá sentou no lombo, teve medida para mandar embora. Tamo junto. Estamos juntos, cara. Não tenha dúvida, vai ser, olha, a lista vai ser grande. Mas vamos para frente. Mas, por isso que eu digo que o tempo é o senhor da razão, e por aí vai. Engraçado, e 30 segundos, meu presidente, Marcos Kurtz, hoje, até ele gostou, porque pode ser que podemos mais um. Junto podemos mais. Imagina só. Precisa de lei? Não precisa. Você da sua empresa lá, que trabalhasse, você ia querer que trabalhasse no hotel uma pessoa que não cumpriu uma lei Maria da Penha, que tem uma medida protetiva, que botou a tornozeleirinha e aquela roupa linda, maravilhosa, para trabalhar na ambiental. Finalizo dizendo, vereadora Cissa, que tenho certeza que o projeto da senhora vai ser aprovado, vai ser promulgado e nós vamos ajudar a fiscalizar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação, senhores vereadores. Eu não finalizei lá ainda. Mas quem foi condenado 8 de janeiro não pode estar aqui, né? Vou finalizar. É encerrada a votação. Com 16 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Projeto para votação única. O substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária 92. O substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária 92/2025 foi arquivado, senhores vereadores. Projeto para votação única. Projeto de lei 96/2025, de autoria do Poder Executivo. Solicito o vereador secretário faça a leitura do projeto dos pareceres.
Projeto de Lei Ordinária número 96/2025 denomina a Rua Catanduvas via pública Questão de ordem, localizada no presidente. bairro dos Municípios. O projeto No 92 foi arquivado? Por quem? No município de Balneário Camboriú. A autoria do projeto Poder Executivo, Comissão de Justiça e Redação favorável, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação, senhores vereadores. É encerrada a votação. Com 15 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Projeto para a primeira discussão. Projeto de Lei Ordinária 114/2025. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto do parecer. O projeto é da autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 114/2025 autoriza o município de Balneário Camboriú a firmar convênio com o Ministério de Estado da Fazenda, com interveniência da Receita Federal do Brasil, visando descentralizar a oferta de serviços de utilidade pública e da outras providências. A autoria do projeto, Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação, favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Achuti. Não vou discutir nada porque eu não conheço o projeto. Mas eu acredito sim que o projeto possa, amanhã nós analisarmos. O que o próprio vereador líder do governo colocou é um projeto importante do governo e nós, vereadores de oposição, não somos tranca-rua. Ele deve saber muito bem o que é tranca-rua e estamos à disposição do diálogo. Eu só gostaria que amanhã nós pudéssemos debater o projeto, compreender, para que o nosso DNA ficasse ali como um projeto aprovado e com certeza gostaria que a possibilidade de qualquer outra dúvida, como é um projeto importante, que Vossa Excelência pudesse trazer, porque eu não tenho conhecimento do projeto, mas eu acho que isso é importante que Vossa Excelência fez. O projeto tem que estar tramitando, mas que trouxesse amanhã, né, a Secretaria da Fazenda, juntamente com as secretarias competentes, para que, se nós tivéssemos algum tipo de dúvida, nós pudéssemos, sim, sanar as nossas dúvidas. Caso contrário, nós possamos ter dificuldade. Então, vereador Teco, nós não somos tranca-rua, nós ajudamos e nós, com certeza, estamos aqui para ajudar. Principalmente em questão da anistia, que o senhor é contra, e também vai me caçar a palavra, senhor presidente. Já mas não está tem problema cassado. nenhum. Estamos juntos. Projeto para a primeira, continua em discussão. Com a palavra, não havendo quem queira discutir, o projeto está de conhecimento, senhores vereadores. Moções para a votação, senhores vereadores. Vamos, consulto o plenário, podemos fazer a discussão e a votação das moções em bloco. Não havendo quem queira. Não, as moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir. Então, a moção... Perdão, senhores vereadores, primeiro, deixa eu só ler aqui as moções. É moção de congratulações 2003-2025, que congratula a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, de autoria do vereador Eduardo Zanata. E a moção de aplauso 206/2025, moção de aplauso à Escritório de Advocacia LZ Advogados, de autoria do vereador Anderson Santos. As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Encerrada a votação, com 15 votos favoráveis, as moções estão aprovadas. Nada mais havendo a tratar, convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária. Será realizada no dia 21 de maio, quarta-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h25. Você acompanhou a sessão plenária. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.